Para terminar essa parte introdutória desses conceitos de lógica matemática, a gente falta falar aqui do que é tabela verdade. O que é uma tabela verdade? É um dispositivo que a gente usa na forma de tabela para a gente determinar o valor lógico de proposições, em geral proposições compostas. Só que antes da gente verificar o valor lógico de proposição composta, vamos primeiro aprender a construir uma tabela. Vamos considerar no primeiro momento uma proposição simples qualquer. Eu vou representar por uma letra minúscula P, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma proposição composta uma proposição simples P. O que a gente pode supor a respeito dessa proposição? Lembra do seguinte: toda vez que a gente tem uma proposição, ela só pode assumir dois valores, né? Ou ela assume um valor verdadeiro, ou ela assume um valor falso. Nunca as duas coisas. Então, vamos supor que essa aqui é uma proposição que a gente ainda não conhece, a gente está estudando elas ali. Então, existem duas possibilidades de resultado para ela. Ou ela pode ser verdadeira, ou ela pode ser falsa. Certo? Então, tem duas possibilidades que isso aqui pode assumir. Vamos verificar aqui o seguinte agora. Como que eu posso apresentar isso na forma de uma tabela? A gente pode pensar no seguinte. Eu tenho aqui a minha proposição P e ela pode assumir como valores aqui verdadeiro ou falso. As duas possibilidades de resultado. Para fins de explicação, vamos numerar essas colunas aqui, essas linhas, perdão. Então, eu tenho uma proposição simples P e essa proposição simples ela pode ter duas possibilidades de valor lógico diferentes. Então, essa tabela vai ter duas linhas como resultado. Vamos olhar agora para o caso onde a gente tem mais de uma proposição simples. Vamos considerar agora o caso em que a gente tem duas, por exemplo. Eu tenho aqui uma proposição P e tenho uma proposição Q. Quando a gente tem duas proposições simples, aí a gente tem que pensar o seguinte: em todas as possibilidades de combinação de valor lógico que pode ter no estudo dessas proposições. Então, vamos ver o seguinte. No caso da proposição P, ela pode assumir um valor verdadeiro ou ela pode assumir um valor falso, certo? A gente acabou de ver. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vamos pensar o seguinte. Então, a primeira proposição P, ela pode ser verdadeira. Aí eu tenho a segunda proposição, que é a proposição Q. A minha proposição Q também é uma proposição simples, ela também pode ter duas possibilidades de resultado. Então, essa proposição aqui, ela também pode ser verdadeira, como pode ser falsa. Certo? Então, mesma coisa, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então, isso aqui são todas as possibilidades de resultado que a gente pode ter numa combinação de valores lógicos. Então, eu posso ter verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Como que a gente representa então aqui? Ó, já perceberam então que eu vou ter quatro possibilidades de resultados. Então, eu tenho aqui P e Q, as duas proposições simples aqui, certo? Quais são as possibilidades de resultado, então? Eu posso ter verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho uma tabela agora com quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, no caso de uma proposição simples só, a tabela vai ter só duas linhas. Quando eu tenho duas proposições simples, a nossa tabela vai ter 4 linhas. Vamos observar agora o que vai acontecer quando a gente tem três proposições simples: P, Q e F, por exemplo. Então, vamos olhar aqui.
a minha proposição P, ela pode assumir um valor verdadeiro ou ela pode assumir um valor falso, certo? Deixa eu fazer um pouquinho mais largo aqui. Ela pode ser, então, ela pode assumir um valor verdadeiro ou falso. A minha proposição Q, ela também pode assumir um valor que é verdadeiro ou falso. Então, tem aqui verdadeiro ou falso. Verdadeiro, falso. Certo? Então, ela pode ser verdadeiro, verdadeiro. E aqui eu posso ter as opções em que vou ter resultado falso. Então, eu também posso ter duas opções de resultado aqui. Verdadeiro, falso. Eu ainda tenho uma terceira proposição, uma proposição R. E essa proposição R também pode ser verdadeira ou falsa. Então eu tenho aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos ver então quantas possibilidades de resultado a gente tem. Verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a mesma coisa para baixo. Então, representando isso aqui na forma de tabela, eu não comentei, isso aqui a gente chama de diagrama de árvore, tá? Então, representando na forma de tabela, eu tenho aqui P, Q e R. Observa quantas linhas vai ter essa tabela, com base nessa estrutura que a gente acabou de ver. Então, eu posso ter verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E agora a parte de baixo, eu posso ter falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Vamos observar agora quantas linhas a gente tem nessa tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então agora, com 3 proposições simples, a gente tem 8 linhas na tabela verdade. E se fosse 4? Ia só aumentando isso daqui. De modo geral, uma tabela verdade, qualquer que seja ela vai ter o número de linhas dependendo do tanto de proposições simples que a compõem. Então, por exemplo, quando eu tinha 2 proposições simples, o que a gente tinha no final aqui? 2 linhas. Quando eu tinha uma proposição simples, a gente tinha 2 linhas. Com 2 proposições simples, a gente passou a ter 4. Com 3 proposições simples, 8. E como que vai ser essa sequência? Percebam que isso aqui vai aumentando. Isso aqui aumenta de acordo com uma escala exponencial. De modo geral, a gente pode definir o número de linhas numa tabela verdade como 2 elevado a n. Tá? Esse n aqui é o número de proposições simples que eu tenho. Então, observa aqui, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, se eu tivesse mais uma proposição simples, eu teria o quê? 2 elevado à quarta, que é 16. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Há muitas questões em que eles perguntam exatamente isso. Qual é o número de linhas
que vai ter naquela proposição. Vocês vão ver nos exercícios que isso aí aparece. Tá certo? Então, para finalizar essa parte introdutória, assim a gente constrói uma tabela verdade. Tá ok? A gente vai ver a partir no próximo tópico como construir tabelas verdade para aqueles conectivos que a gente viu. Então, são as operações lógicas sobre os conectivos. Tá certo?